O que acontece? Quando a gente fala de transição planetária, o que isso quer dizer? Para ser bem sincero, eu sei direito o que explicar, tá? Vou falar o que me vem das conversas que eu já tive com os meus mentores. Que a transição planetária nada mais é do que uma mudança de energia do planeta, tá? Uma mudança de frequência do planeta. E isso vem sendo feito há muitos anos, tá? Não é uma questão de a transição planetária vai começar amanhã e acabar. Cara, são anos e anos, são gerações. E agora a gente está pegando uma etapa da transição planetária que está sendo muito forte. Estão tendo flashes solares. Você percebe isso até pelo aumento do calor. Ah, Michel, tem a camada de ozônio, não sei o quê. Tem até pelo aumento do calor. Você percebe que a energia está chegando mais forte no planeta. Tá? E o que acontece? A transição planetária, se muda a frequência do planeta, quem está no planeta também tem que mudar a frequência. Acho que é uma coisa meio óbvia, meio lógica. Então, os habitantes do planeta devem mudar também a sua frequência. Deixa eu mudar aqui. Um pouco mais longe. O que acontece? Olha meu pequenininho aqui, ó. Mateuzinho. O que acontece? Vamos lá. A gente tem percebido, né, nessa grande era que a gente está vivendo, era da informação, um enorme aumento de casos depressivos e ansiosos, tá? E o que acontece? Não vai entrar no âmbito do que é a ansiedade, do que é a depressão, tá? Vou entrar no âmbito mais espiritual da coisa, mais consciencial, digamos assim. Não, vamos lá, não posso partir daí, senão fica sem contexto, mas vamos lá. A gente tem uma era tecnológica, a gente está vivendo isso. A gente vê que os casos depressivos têm aumentado. Por quê? Se as coisas têm ficado mais fáceis, por que os casos de depressão e ansiedade têm aumentado tanto? Eu não preciso acordar e caçar para comer. A comida está na geladeira. Eu vou no mercado, compro, está na geladeira. Então, por quê, cara? Por que as coisas estão cada vez mais fáceis o acesso? Nossa, baguncei. Cada vez mais fáceis o acesso às coisas, mas está mais depressivo. Estou mais depressivo, não vejo sentido na vida. O que está acontecendo? E se você está passando por isso, se você está ficando deprimido ou deprimida, olha para isso com carinho, com calma. Se você tem contato com seus mentores, olhe, converse com eles. Peça ajuda, tá? Peça ajuda, faça uma terapia se for necessário. Faça uma limpeza energética, que eu vou te explicar o que está acontecendo. Vamos lá. Tudo, absolutamente tudo é informação. Consciência é informação. Vamos lá. Uma sementinha, uma pequena semente de melancia, ela vai ser plantada para que ela dê melancia. Dentro dessa pequena sementinha, nós temos o quê? Informações microscópicas, da criação de Deus. Ninguém vai conseguir explicar isso da forma como realmente é. Vão ter teorias, estudos, né? Pelo menos até onde eu sei, da minha ignorância, da minha leiguice em relação a esse estudo. Ali tem as informações contidas para que nasça melancia. Você pode fazer o que você quiser, você pode chorar, espernear, que não vai nascer tomate, vai ser melancia, porque aquilo ali é feito para que haja a melancia. Informação. Ou seja, há uma inteligência ali naquela semente. Existe uma inteligência por trás de tudo. Por trás do rio, por trás da montanha, por trás das plantas, nem se diga, né, das plantas, por trás dos animais, por trás de nós, existe consciência, existe informação. Informação é programação, tá? Tudo é programado. Em programação você faz com informações que isso vai sair isso, tá? Basicamente assim, vamos simplificar a coisa. Tá, e nós temos muito, mas muito acesso à informação hoje, muito mais fácil. Eu cresci muito na década ali de 90.
cara, o acesso à informação não era tão fácil como é hoje. Era aquela questão de internet de escada, espera até meia-noite, aí uma internet muito limitada, poucas coisas na internet, né? Não existia YouTube, pelo menos para mim ali não existia, não conhecia YouTube naquela época, não sei quando que o YouTube foi inventado. Meu, muita coisa mudou, mas muita coisa mudou. Olha de 10 anos para cá, olha de 5 anos para cá, cara, explodiu o tanto de informação que tem. E isso é positivo e negativo, depende da forma como você enxerga, depende da forma como você usa. Ou seja, não é bom nem ruim, depende de você fazer disso uma coisa boa, uma coisa ruim, tá? Quando a gente fala de mais acesso a informações, você pode poluir, digamos assim, a tua cabeça. Eu sempre uso a analogia de tua cabeça é uma fábrica. A fábrica faz o quê? Cria produtos. A matéria-prima que você põe na fábrica vai determinar a qualidade desse produto que vai sair do outro lado da fábrica. Se a matéria-prima é uma bosta, o produto vai ser uma bosta também. O que você está se informando? Com o que você está acessando aí, absorvendo, colocando na tua fábrica? O que você está produzindo aí dentro? Então aí já vem uma questão das informações. Muito acesso a informações inúteis, informações de ego, informações de consumismo, de materialismo. Aí tem as pessoas que vão em busca das informações mais espirituais. Cara, o que é a vida? O que está acontecendo aqui? Por que as coisas são assim? Não é? Porque nós sabemos que existe uma matriz de controle dentro da Terra. A Terra hoje não é comandada por Jesus, comandada por Deus, pelo Criador. Não é. Não, mas tudo é de Deus. Ok, a criação, existe um Criador. Mas existem seres que se corrompem. Óbvio. Dentro da tua igreja tem alguém que se corrompeu. Dentro da tua cidade tem alguém que se corrompeu. Há corrompidos na criação. E a Terra nós sabemos que não é comandada por seres bons, né? São seres ruins. Isso nós chamamos de matriz de controle, que geram toda uma ilusão, que nós chamamos de Matrix, que gera toda essa ilusão, para que nós fiquemos aprisionados aqui nesta roda de reencarnações. E nós esquecemos por quê? Por que nós esquecemos de onde viemos? Por que nós esquecemos de tudo antes de estar aqui? Porque é um projeto da matriz de controle. É muito mais facinho te manipular em toda a vida que você encarna, você não lembra. Todo corpo que você entra, nasce, cresce, as informações que você tem são corrompidas. É só você ver a mídia. Mídia eu digo mais a televisão mesmo. Porque hoje na internet é muito mais livre, digamos assim. Por mais que eles estejam nos últimos anos aí caindo canais que falam a verdade, caindo algumas informações que falam a verdade. Na mídia você vê que as informações elas são um pouco manipuladas. Né? Mas vamos voltar um pouco. Vamos entrar nesse quesito mídia. Nós temos a matriz de controle. A matriz de controle joga as informações no ar. Joga as informações para que você absorva aquilo ali e acredite que aquilo ali é uma verdade para você. Né? Tanto que muita gente que vê esse vídeo aqui vai falar que é loucura tudo, não vai nem terminar de ver o vídeo. E beleza, tá tudo bem. Você não está preparado ainda. Consciencialmente você não está preparado para entender o que está acontecendo. E está tudo bem. Não é o seu momento do seu processo evolutivo. E o que está acontecendo é que com essas informações manipuladas acaba gerando uma certa confusão nas consciências que estão encarnadas aqui na Terra. Tá. Sabemos disso. Tá. Tem os flashes solares que estão acontecendo. Esses flashes solares, eles ajudam na movimentação de energias para que aumente e eleve a frequência e a consciência, tanto da Terra como das pessoas, das almas que estão encarnadas aqui. Pensa assim. Vou falar assim, pensa assim, porque é a forma como eu me encontrei, tá? Como eu despertei. Com questionamento, sempre. Por que eu tenho os resultados que eu tenho?
Por que eu não consigo as coisas que eu quero? Bom, por causa dos comportamentos que eu tenho. Tá, e por que eu tenho esses comportamentos? Eu fui me desmontando. Por que eu tenho esses comportamentos? Pô, eu tenho esses comportamentos porque eu tenho determinadas emoções que me levam a me comportar dessa forma. Opa, beleza. Então o sentimento determina a minha ação. Ok. Eu fui olhando pra mim. Tá, e por que eu me sinto dessa forma nessa situação? Por que essa situação me traz esse sentimento? Pô, por causa da forma como eu penso diante dessa situação. Pensar é a vozinha narrando, né, na nossa cabeça. Tá, e por que eu penso dessa forma? Onde que eu aprendi a pensar assim? Pô, é a minha visão de mundo, é a minha crença. Minha crença, o que eu acredito, o que é verdade para mim, determina a forma como eu penso diante das situações. Tá, e por que eu penso dessa forma? É por causa das experiências que eu tive na minha vida. Então, as experiências que determinam as minhas crenças, minha visão de mundo, que determinam meus pensamentos, que determinam as minhas emoções, que determinam meus comportamentos. Ok? Eu fiz esse questionamento e comecei a buscar. Aí eu parei ali nas experiências e eu falei, mas alguma coisa está faltando. Não é possível. O que tem antes disso? Essa experiência como Michel, né, comecei a avatar Michel. Cadê mais? Quem eu era antes de estar aqui e de ter essas experiências? E aí começou a minha busca espiritual mais profunda. Aí eu comecei a encontrar algumas respostas também. Então essas respostas começaram a surgir, essas respostas começaram a aparecer. E aí começou todo o meu despertar. Tá? Um dia eu conto certinho como foi o meu despertar de fato, que foi numa projeção astral e enfim. Comecei a lembrar de onde eu estava, por que eu vim encarnar aqui, eu me perdi, um monte de zoeira. Por que a gente se perde quando a gente encarna aqui? Por causa da matriz de controle. Como que eles manipulam? Informação. Tá? O que está acontecendo? Esses flashes solares, eles basicamente estão sendo feitos pelas mônadas. Vamos chamar assim, tá? É outra coisa, é um pouquinho mais complexo, mas vamos chamar assim para simplificar aqui as informações. Pelas mônadas, que somos nós, que é o nosso eu sou. Sabe aquela divina presença eu sou? Então, basicamente é um projeto para que as experiências que estão aqui perdidas, as almas que estão aqui perdidas despertem e lembrem de quem são para retornar à sua mônada, ao seu Criador, o que você chama de Deus. Tá, Michel, e por que então a gente veio para cá? Aí é de cada um. Eu mal lembro de mim. Algumas coisas eu lembrei, algumas coisas eu tenho contato com os meus mentores, mas aí é de cada um. Eu sei o porquê que eu desci para cá e o que eu tenho que fazer agora nessa vida para sair daqui, para sair fora daqui, porque as coisas vão piorar aqui. Né? Como meus mentores disseram, a guerra de Israel ela é o marco do início da era do Apocalipse. Então nós não vamos ver o Apocalipse inteiro. Vai morrer, a gente não vai estar aqui mais. Muitos anos aí para toda a era de Apocalipse se acontecer. E a era do Apocalipse ela é uma era de transição, não é? Vai acabar o mundo, vai explodir o mundo, acabou. Não é assim. É uma renovação. Então novas consciências vão vir para cá. Mas por muitos anos, milhares de anos, tá? E o que acontece? Por que os casos depressivos têm aumentado? Você vê que tem mudado a consciência da galera. As novas consciências que estão encarnando aqui. Você vê mais cuidado com animais. É uma galera que tem mais cuidado com animais, com cachorrinho, lojas de cuidados para pets. A gente vê que tem aumentado muito isso. Lojas místicas, cristais e tudo mais. Tem aqui cheio de cristais aqui, tem pedras, tem um monte de coisa aqui no estante. Tudo aí não dá para vocês verem, mas tem um monte aqui. Aqui tem também uma árvorezinha de cristal. Então você começa a perceber que as pessoas estão começando a gerar uma busca. Muitos aí não pela parte certa, parte correta, digamos assim, pela consciência realmente espiritual. Muitos entram pela modinha do que está tudo isso e não entendem a profundidade disso tudo. Mas a informação chegou.
tá? Tipo, ó, vai por este caminho, consciência que está aí dormindo, vai por esse caminho. Acorda e vai por cá, vai por aqui, que é aqui que a gente está. O que é isso? Você basicamente tem uma obrigação de aumentar a sua própria frequência, tá? Frequência energética. Isso só se dá por mais consciência. Tendo mais consciência da vida, das coisas, de tudo que você faz, dos seus comportamentos, suas ações. No fim é tudo se conhecendo, tá? No fim a gente sempre vai voltar para o autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que me entender. Enquanto neste corpo eu preciso entender o funcionamento desse corpo, dessas emoções, para que eu não seja uma pessoa reativa às situações. Eu seja uma pessoa ativa na vida e não reativa. Com isso, o que acontece? Vamos dizer assim, nós temos duas cabeças pensantes ao mesmo tempo. Por isso que muitas vezes você pensa e fala, pô, por que eu estou pensando isso aqui? Que besteira. Porque você é a consciência que percebe o pensamento acontecer. Geralmente os pensamentos eles são meio catastróficos, tá? Generalizando. Se você ainda não despertou, provavelmente seus pensamentos são bem catastróficos. Sempre negatividade ou uma baixa autoestima e por aí vai. E aqui a gente trata isso, tá? Aqui a gente trata isso para te levar a alguns níveis acima de consciência. O que acontece? Você começa a ter um vazio existencial. Por quê? Porque essa obrigação de frequência, essa meio que energia que está chegando na Terra, no planeta, por vários projetos que estão acontecendo, né? E um deles é essa da própria Operação Resgate, que é onde eu estou inserido, inclusive, por isso que eu tenho que fazer esses vídeos. Eles estão fazendo com que as pessoas criem um vazio existencial, porque elas começam a se questionar, não faz sentido isso daqui. Você começa a não se preencher mais com coisas materiais. Você percebeu isso? Que ultimamente as coisas materiais não fazem mais sentido para você. Você pode ter ambição, você pode querer ter uma casa melhor, um carro melhor, tá tudo bem. Isso não é anti-espiritual. A vida espiritual e a material estão juntas. Aqui é espiritual, só é uma energia mais densa. Nós estamos no que a gente chama de matéria bariônica. É a experiência terrena. E tá tudo bem, mas tudo é espiritual. Eu não posso ter riquezas, não posso ter porque não é espiritual. Lógico que é. Tudo que manda é a intenção por trás disso. E o que você percebe as coisas materiais não estão mais preenchendo as pessoas, não estão trazendo mais satisfação para a vida das pessoas, tá? Não todas, óbvio, estou falando de forma generalizada, mas a gente sabe que não são todas, né? Quem está muito dormindo só pensa em coisa material, tá? E você começa a ter uma dificuldade de se envolver socialmente, se envolver com as pessoas, de ir em lugares cheios, shows, balada, bebedeira. Você começa a não ver mais sentido nisso. Você fala, não faz mais sentido. Eu te digo, não é uma questão da idade não, tá? É porque eu tô ficando velho. Não. Pessoas de 50 anos que vão pra balada. Não é uma questão de idade. É uma questão de consciência. Se você está começando a sentir isso, então seus mentores estão tentando se comunicar com você. Seus mentores, quando eu falo mentores, tá, gente? São mentores espirituais ou guias espirituais ou seus anjos, chame como quiser, tá? Depende da tua crença, se você tem alguma religião. São os mentores tentando se comunicar com você e te afastar dessas energias, porque lá você vai sofrer ataques espirituais e talvez traga até um amiguinho obsessor ali para casa, tá? Então você começa a ver não ver mais sentido. Por quê? Porque aumenta a sua sensibilidade energética. Eu tenho sensibilidade energética a vida inteira. Quando eu despertei, eu entendi tudo, do porquê que eu não ia em vários e vários lugares. Falei, nossa, eu estava me protegendo inconscientemente. Eu comecei a entender o que acontece. Deixa eu pegar uma água aqui. Bateu o sede. E o que acontece? Nós temos duas cabecinhas pensantes ao mesmo tempo. Uma é cérebro físico e outra é consciência, tá? Então o que acontece? Quando você está muito no cérebro físico, digamos assim, você está na programação do corpo físico. O corpo físico está corrompido pela matriz de controle por causa das informações que são inseridas. Basicamente isso.
Mas quem sofre é o ego. Vamos chamar de ego, tá? Ego. Ah, Michel, ego, isso aqui é ruim. O ego é totalmente necessário para as experiências do Criador. Se não existe ego, não existe individualidade. Ego é personagem Michel. Eu tenho um ego. A questão é o ego não estar no controle, o ego estar baixo. O ego está ali no lugarzinho dele. Quem manda é a alma, é a consciência que encarnou para a experiência. Que sou eu de verdade, é o eu verdadeiro. O falso eu é o ego. Tá? Vamos falar dessa forma. Michel, quando você fala Michel, o meu nome, é o ego, é o personagem dessa vida, dessa experiência. É o ego Michel. E tá tudo bem ter ego. É legal ter ego, senão você não tem experiência, não tem individualidade. Tá? O que acontece? Até anotei aqui, ó. É o personagem, né, que você é. E quando a consciência assume o controle, o ego praticamente morre. Ele nunca é cessado por inteiro, tá? Eu falo morre no sentido de... Só uma palavra para que fique mais fácil você entender. Mas ele nunca morre por inteiro. Se ele morrer por inteiro, não tem experiência, não acontece. Senão não haveria experiência, tá? Mas o ego não tem mais o controle. Então as vontades, os desejos, até os julgamentos. Os julgamentos. Porque o ego... Dá para fazer um vídeo só sobre ego. O ego, nesse sentido, ele é muito de querer ser destaque. Querer ser amado, querer ser destaque. E isso pode vir no âmbito eu sou melhor do que todo mundo, ou até no eu sou pior do que todo mundo. Você já viu aquelas pessoas que ficam brigando para ver quem se ferrou mais na vida? Quem tem mais sofrimento, quem tem mais desgraça para acumular na vida? É ego. Então, uma pessoa egocêntrica não é só uma pessoa arrogante, que me acha melhor do que os outros. Também são as que se acham piores, porque eu tenho meu lugar de destaque. Eu sou mais do que tudo, sou mais sofrido do que todo mundo. Isso é ego. Isso é um ego ruim, tá? É um ego ruim. Por isso que eu falo, a consciência tem que estar no controle. Aí você não julga. Você tem vontades, você tem desejos, você tem ambição na vida. Mas... tendo ou não tendo, eu estou feliz, eu estou em paz, eu estou bem comigo mesmo nessa experiência. Tá? Isso é você estar com a consciência, com a consciência e a alma, tá? No controle. Tá bom? Porque pro ego, por que eu falo que o ego morre? Porque pro ego, a interpretação do ego, se ele não tem o controle, é porque é a morte. Porque uma hora, em algum momento, o ego vai morrer. O ego vai morrer. O ego vai acabar. Em algum momento o Michel aqui não vai mais existir. Ele vai ser simplesmente os vídeos aqui que estão aqui. Em algum momento a internet também não vai existir. E cessa. Aquelas pessoas que vivem lutando para ter um legado. É ego. Não quero morrer, quero deixar a minha marca. É ego. E é por isso que tem tanto sofrimento. Por quê? Por que os casos depressivos aumentaram? Começou a haver um questionamento de que aqui não faz mais sentido. Fala, cara, não tem sentido isso daqui. Nada me preenche. Nada me preenche. Mas isso tudo está acontecendo, esse despertar consciencial na Terra está acontecendo não para que você fique deprimido, mas para que você saiba que o caminho não é material. O caminho para você ascensionar não é material. Que o caminho para você ascensionar é espiritual e única e exclusivamente a busca espiritual, a busca de quem você verdadeiramente é. Jesus veio fazer isso, tentar, né, jogar mensagem pra gente. Mataram ele, a matriz de controle acabou com ele e distorceu ainda toda a mensagem. Distorceu muita mensagem do que Jesus veio falar. Já vieram algumas pessoas aqui no consultório, e isso tem aumentado muito. Do ano passado para cá, minha nossa, aumentou muito. Casos depressivos aqui no consultório e as pessoas falando que não tem sentido a vida delas. Não tem sentido, cara. Não quero mais estar aqui. Não tem nada que me preenche. Não tem nada. Não caia nessa de ficar deprimido. Tá? Não fique olhando como as coisas não têm sentido. A vida material não tem sentido. Busca satisfação em se conhecer, em evoluir, que daí o restante vem. Buscai primeiro o reino dos céus e todo o resto lhe será acrescentado. O que é o reino dos céus, senão a sua própria consciência?
Céu e inferno é um estado de consciência. Tem pessoas que vivem o inferno encarnadas. Tem pessoas que vivem o paraíso encarnadas. Né? Então, busca primeiro o reino dos céus, ou seja, o próprio Deus dentro de você, o próprio reino dentro de você, porque você é o próprio Criador, é uma manifestação do Criador. Se Deus se divide em vários fractais para viver as experiências, você é Deus. Em algum nível de consciência, você é Deus. Lá em cima, muito em cima, lá em cima, muito em cima. Mas você é o próprio Criador. Né? Então, é buscar essa verdade dentro de você. Tá? Muitas pessoas começaram a vir aqui e começaram a ter saudade. Saudade não sei da onde. Nossa, parece que eu sinto falta, saudade. É saudade lá de fora, de antes de você encarnar aqui na Terra. É isso que está acontecendo. Por isso que os casos depressivos aumentaram. Só que quem não está desperto e não tem esse nível de informação, se perde. Se perde, vai para medicação, muitas vezes vai para droga, muitas vezes comete suicídio. E aí vai lascou. Porque está na dor. Não é para você ter esses questionamentos para ficar deprimido, é para você ter esses questionamentos com imensa satisfação e alegria, sabendo que a vida não é aqui. Sabendo que a vida é muito mais do que isso. Que toda essa zona que é o planeta. Vamos lá, né? O planeta está uma zona, está uma bagunça. Por mais que as consciências estão vindo e são um pouquinho mais conscientes, o planeta está uma bagunça. Por quê? Por causa das informações que a matriz de controle fica jogando. Joga um contra o outro, joga isso e aquilo. E quem não está desperto pega. Quem não está desperto absorve essa informação como uma verdade. Até nós, né, que estamos despertos, a gente acaba pegando alguma coisa. Né? Então, olhe com carinho. Por que há tanta depressão agora nessa fase da transição planetária, dessa fase de informação, dessa fase que nós estamos vivendo agora? Porque as consciências estão obrigatoriamente tendo que despertar, e esse despertar vem com um questionamento e com um vazio existencial. Por quê? As pessoas, as consciências que estão dormindo, elas estão se identificando com o ego, com o personagem, como se a vida fosse só isso daqui, só essa experiência terrena. E quando você entende que não sou os meus pensamentos, não sou este corpo, eu sou a alma, eu sou a consciência, aí as coisas começam a mudar. Aí esse questionamento sai da dor e começa a ir para a luz, começa a vir para a paz, começa a vir para o amor. Aí as coisas começam a fluir na tua vida. É só para isso. Se você está sofrendo, é o ego que está sofrendo. Você está se identificando com o ego. Porque é só o ego que sofre, a alma não sofre, a consciência não sofre. Somente o ego que sofre. E se você está sofrendo, você está se identificando com o ego em algum nível. Entenda que você não é toda essa dor, você não é todo esse sofrimento. Você é a alma que está aqui para ascensionar. Ascensionar é mude de nível de consciência, eleve-se espiritualmente, alcançando o Criador. Tá? Algumas pessoas me perguntaram, né? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, por que aumentou o nível de depressão e tudo? Exatamente por causa disso. Tá? Espero que eu tenha respondido, porque aumentou demais. E talvez você seja uma dessas pessoas com os casos depressivos. Entenda que você não é o personagem que está aqui nessa vida, nessa experiência agora. Você é a alma que está despertando. Questione-se, mas busca a resposta dentro de você como alma e não como ego.